Pai, o que o Senhor tem que falar, mas que não glória, meu Pai amado, seja dada a Ti, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Oh Deus fiel, vai, Papai amado, trabalhando, meu Pai amado, na vida dele, Papai amado, Dom Miguel. Aleluia, Senhor Jesus, Pai. Vai capacitando, Senhor Jesus, ele, Papai amado, vai restaurando. Pai amado, não deixa ele olhar, meu Senhor Jesus, nem para a direita, meu Pai, nem para a esquerda, mas sim, Pai amado, para a frente, que o alvo é o Senhor, meu Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Oh Deus da glória. Senhor Jesus, vai, meu Senhor Jesus, refrigerando a alma dele, meu Pai, o coração, Senhor Jesus. Vai, Papai amado, transbordando ele, meu Pai amado, com a tua unção. Oh, Pai, aleluia, Senhor Jesus, com teu azeite, meu Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Senhor Jesus, vai capacitando a Manu, meu Senhor Jesus, que ela está na frente da obra, meu Pai. Que ela não venha desistir, Pai. O Senhor não deixe, Papai amado, ela desistir, meu Senhor Jesus. Jamais, Pai. Porque, meu Pai amado, se o Senhor botou ela aqui, meu Pai amado, porque foi o Senhor que quis, Pai. Não foi o ser humano, não, meu Pai. Aleluia. Papai amado, foi o que o Senhor deu o discernimento e a sabedoria a ela, Papai amado, para que ela venha, Papai amado, levar, Papai amado, tua palavra, meu Pai amado, para todos que precisam, Senhor Jesus. Aquele, Papai amado, que chegue doente, Papai amado, que aqui a casa do Senhor, Papai amado, é que nem hospital, Senhor Jesus. Entra doente, sai sadio, meu Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Papai amado, desde já, Papai amado, eu te agradeço. Vai, Papai amado, capacitando todos os irmãos, meu Pai amado, todas as irmãs que se encontram aqui, Papai amado, e aqueles que estão lá em cima, Papai amado, escutando, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, também, Pai, toca no coração, Senhor Jesus, para aquele, Papai amado, que tem um desejo, Papai amado, de aceitar, Papai amado, e voltar para a casa do Senhor, Pai. Pai amado, também, Papai amado, aquelas pessoas, meu Senhor Jesus, que se afastou do teu caminho, Pai, vai tocando, meu Pai amado, para que ele possa voltar, meu Pai amado, para a casa do Senhor, Papai amado, quando está cedo, Papai amado, porque, Papai amado, o Senhor está perto, Pai, de voltar. Aleluia. O Senhor pode voltar até amanhã, Pai. Aleluia. Então, Pai amado, salva, Pai, a alma, meu Pai amado. Toca no coração para que ele sinta o desejo, Papai amado, de vir te adorar, de te louvar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz amém. Aleluia, Senhor. Amém, queridos. Tudo bem? Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao diácono Fábio pela oração. Quero agradecer ao nosso irmão Walter também, né, pela intercessão. A missionária Manuel. Que Deus abençoe. Agradeço a cada um dos irmãos que vieram hoje ao culto, né, cultuar a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de maneira poderosa, irmãos. E que os irmãos possam estar com a sua atenção atenta, né? Dispostos a escutar a palavra, irmão, nessa noite. Você que tem uma Bíblia Sagrada, abra comigo em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo de número 2. Quem puder abrir em Efésios, capítulo 2. Peço que o Espírito Santo me ajude, irmão, a ministrar essa palavra. Estou estudando um pouco acerca dessa palavra. Tenho um compromisso para cumprir dia 10 de fevereiro. Irmão. Fui convidado pela segunda vez para estar fazendo parte de uma vigília, irmão, da Assembleia de Deus. E eu sinto uma responsabilidade muito grande, porque todos os preletores que pisam lá naquele altar são pastores,
são missionários, são homens letrados, homens que conhecem a palavra, são homens que têm cursos superiores de teologia, são formados em faculdade. E eu me considero o menor, irmão. Eu não sou pastor, irmão, não sou diácono, eu sou um servo de Deus, assim como você. E Deus tem me dado oportunidade, irmão, para pregar nesses lugares aí. Então, eu fico muito feliz de estar recebendo esse tipo de convite aí. E eu confesso aos irmãos que não é fácil. Não é fácil, mas eu creio que Deus ele está me capacitando, Deus ele está me moldando. Deus ele tem me chamado para essa obra aí. Eu fico feliz, irmão, de poder estar com os irmãos mais uma vez aqui para fazer a exposição. É por isso que eu tô meio sumido, irmão. Tem uns compromissos lá na igreja. Os cultos lá são quarta, sexta e domingo, mas só que dia de quinta tem célula. Eu sou Timóteo numa célula. Aprendiz de um líder, né? Os outros dias tem evangelismo. Tem uns negócios que estão acontecendo lá na igreja lá e eu tenho que estar presente, né, irmão? Não posso estar de fora. Mas eu creio que Deus ele tem uma palavra para nós nessa noite. Efésios capítulo 2. Diz assim, ó. Ele vos vivificou, estando mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras, ou nos séculos vindouros, a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Até o versículo 8. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está na sua terceira viagem missionária. Ele havia sido preso, ele juntou umas ofertas aos irmãos de Jerusalém, que estavam na Galileia. E quando ele junta essas ofertas, passando pelas igrejas que ele havia implantado, havia fundado, ele recebe, por onde ele passa, ele recebe várias profecias. E quando Paulo se dirigia para Jerusalém, ele vai com a plena certeza de que o que o aguardava eram algemas e cadeias. O próprio Espírito já o havia advertido, já o havia revelado, já o havia falado o que o aguardava. Só que Paulo estava decidido, irmãos, a enfrentar
tudo aquilo que estava por vir, por amor à obra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Efésios, ou de Éfeso, perdão, ele está preso pela segunda vez, passou por um período de prisão domiciliar em Roma. Só que ele decidiu ir até César. Ele apelou para que fosse julgado por César, por ter cidadão romana. E Paulo, nessa sua viagem para Roma, ele vai passar muitas dificuldades. E nesse meio período, irmãos, os historiadores acreditam que ele escreve a carta de Efésios. Paulo, em sua viagem missionária, em sua segunda viagem missionária, ele passa mais ou menos 3 anos em Éfeso. Mas que cidade é essa? Éfeso era a capital da Ásia Menor. Amém? Até aí? Eu estou trazendo o fundo histórico, tá, irmãos? Para eu poder entrar com a mensagem, para vocês entenderem desde o princípio o que se passava na época. Então, Éfeso, perdão, a cidade de Éfeso, ela era a capital da Ásia Menor. E era uma cidade perfumada, irmãos, pela idolatria. Dentro dessa cidade havia um templo de Ártemis, no qual eles adoravam uma deusa chamada Diana, que era a deusa do amor e da lascívia. Aquela cidade, irmãos, ela tinha um poder econômico muito forte, no qual existia uma rua inteira, irmãos, cheia de barraquinhas que vendiam artifícios, que vendiam estátuas, que vendiam lembranças, que vendiam toda sorte de imagens dessa deusa chamada Diana que você possa imaginar. Eram vários tipos de adereços e pulseiras, enfim, irmãos. Tudo girava em torno do templo. Amém? Tudo girava em torno do templo, a economia da época. Então, quando Paulo chega em Éfeso, ele vai dar um panorama na cidade e vai observar esses pontos. Só que quando Deus ele chega em um lugar, o ambiente ele muda. Quando Paulo chega em Éfeso, Deus, através de sua vida, começa a fazer um grande reboliço, irmãos, naquela cidade. A palavra fala em Atos dos Apóstolos que muitos traziam os seus livros de rituais e magia negras e queimavam em praça pública, porque haviam escutado o evangelho de Deus. Quando Paulo chega naquela cidade, ele causa um impacto, irmãos. Mas não foi simplesmente Paulo, mas o poder do Espírito de Deus começa a transformar aquele lugar. O ambiente começa a mudar. O quadro daquela cidade, que era conhecida como uma cidade idólatra, uma cidade impura, uma cidade que adorava uma deusa que era considerada a deusa do amor e da lascívia, a deusa da sensualidade, irmãos. As coisas começaram a mudar. Pessoas passaram a se converter ao evangelho de Cristo. Pessoas passaram a abraçar a causa de Paulo. E durante 3 anos, irmãos, Paulo esteve naquele lugar pregando a verdade. E o interessante é que quando ele está fora de Éfeso,
ele vai se lembrar da conduta dos irmãos. E ele vai escrever que quando vós estavam ainda mortos nos vossos delitos e pecados, Cristo vos vivificou por intermédio do seu Espírito. Irmão, escute uma coisa aqui nessa noite. Se eu dizer para você que comete delitos, que comete atos impuros, se eu disser para você nesta noite, se você erotiza seu corpo, se você pratica atos impuros perante aos olhos de Deus, se você peca, irmãos, de maneira deliberada, se você não anda segundo os caminhos de Deus, se você não anda segundo a vontade de Deus, se você não anda segundo o Evangelho de Cristo, e se eu disser hoje aqui para você, à luz da Bíblia Sagrada, que você está morto? Eu tenho certeza, irmão, que pessoas vão olhar para mim, pessoas vão escutar a minha voz, aonde ela estiver chegando agora, e vão dizer: esse aí tá louco, esse aí não sabe o que fala, esse aí está variando. Porque como posso eu estar morto se eu falo, se eu como, bebo, durmo, acordo, corro, ando, enfim? Como você pode dizer que eu estou morto? Em Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, diz a palavra de Deus, que Deus ele formou o homem do pó da terra. E soprando Deus nas narinas do homem, o homem passa a ser uma alma vivente. Aí quer dizer que Deus formou o homem do pó da terra, só que agora Deus soprando nas narinas do homem, o homem passou a ser uma alma vivente, ou um ser vivente. Agora pega. Quer dizer que se Cristo nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos quais no passado caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quer dizer que aquele que transgride, aquele que comete delitos, aquele que anda contrário à palavra de Deus, aquele que peca, está morto, varão. Está morto. Está morto, sabe aonde? Está morto no pecado. E, querido, o pecado, ele enferma a alma do homem. Ele enferma, irmão. Um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmão, eu sinto muito, eu preciso pregar hoje. Eu preciso pregar, irmão. Se tu não obedece a Deus, meu filho, eu vou pregar, irmão. É dura, a palavra é dura. Deus não me dá outro tipo de palavra, eu não sei o que acontece. Varão, se tu não obedece à palavra de Deus, tu tem um espírito na tua vida. O próprio espírito que atua nos filhos da desobediência. É o fato, irmão. Está aqui a palavra, versículo 2, do capítulo 2 de Efésios. Isso é um espírito, irmão. É um espírito que atua nos filhos da desobediência, irmão. Que espírito tu acha que é esse? Porque fala aqui, olha, conforme o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar, irmão? Quem é o príncipe deste mundo que Jesus falou?
É o próprio adversário. Ei, varão, eu vou pregar a palavra. Se tu não quer Jesus para tua vida, infelizmente tu vai querer o diabo, irmão. Eu e você somos escravos, não tem para onde correr. Agora tu escolhe a quem tu quer servir. É simples. É simples, irmão. Tem gente que maquia muito. Ah, pipipi, papapá, tchá, tchá, tchá. Não, 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 não. Não, irmão. Somos escravos, não tem para onde correr. Se tu não serve a Deus, infelizmente, irmão, não tem para onde correr, tá servindo o diabo. Não está andando em conformidade com a palavra, não está obedecendo a palavra, não está escutando a palavra, não quer aceitar Jesus, está com o diabo, irmão. Está com o espírito. O espírito que atua. O príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Tu já pensou, irmão? Tu ser filho do diabo, irmão. Tem gente que não gosta de escutar, irmão. Mas não é eu que estou falando, é a própria palavra. Tu já pensou tu ser filho do diabo, irmão? Me perdoe a palavra. Porque é um espírito, irmão, ele atua. A partir do momento que damos legalidade para esse espírito, nosso corpo fica aberto, irmão. E esse espírito se apossa, é por isso que tu não consegue obedecer, irmão. E existem pessoas que estão dentro da igreja, irmão, mas não obedecem. Não obedece, irmão. Não obedece o pastor, não obedece o seu líder. Tem filho que não obedece o pai, não obedece a mãe. Outro dia essa palavra me cobrou, irmão. Outro dia essa palavra me cobrou aqui. Porque às vezes meu pai me falava uma coisa e eu não queria obedecer, irmão. E Deus me pegou aqui nessa palavra aqui. Falei, não posso fazer isso aqui. Eu não posso. Porque se eu não obedecer o meu pai, que está dentro da minha casa, no qual me gerou, no qual eu estou aqui todos os dias vendo, como é que eu vou dizer que eu obedeço a Deus? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Éfeso, ele vai fazer eles se lembrarem. Ei, vocês lembram de onde vocês saíram? Vocês lembram a quem vocês serviam? Vocês lembram que quando eu cheguei em Éfeso, vocês estavam mortos? Isso aqui é sério, irmão. Versículo 3, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados ou outrora, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha como a carne tem vontade. Tem vontade. Muitas das vezes o que fazemos é a vontade da carne e dos pensamentos, da mente. É o que fazemos. É por isso que fica difícil, irmão. Ei, querido, se eu e você não tivermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é impossível, irmão. É impossível a gente obedecer a Deus. É impossível. É por isso que quando Deus ele forma o homem do pó da terra, o homem estava formado, irmão. Não é verdade? Se a própria palavra está dizendo que Deus formou o homem do pó da terra, não estava formado? Sim ou não? Estava formado, irmão. Se o homem estava formado, já não necessitava mais de nada. Podia andar que nem um animal, o homem? Podia, irmão. Podia. Ele não criou os animais? A palavra não fala que ele criou? Mas a palavra não fala que ele soprou na narina dos animais. Porque a palavra sopro, suflo, vento, hálito, todas essas palavras, elas derivam de apenas uma, que significa espírito. Então Deus não sopra simplesmente o sopro da vida no homem, ele sopra o espírito da vida no homem.
É por isso que em Eclesiastes 12:7 ele fala que o pó, ele volta para a terra, de onde veio. O espírito volta para Deus, a quem o deu. Sim ou não? Mas e a alma? Ele completa esse versículo dizendo assim, ó, vaidade. Tudo é vaidade. E a palavra vaidade significa coisas passageiras ou passageiro. Tudo que é passageiro é vaidade. Pega isso nessa noite. Aprende essa. Se tu não sabia, né? Claro. A palavra vaidade significa algo passageiro. Vaidade, passageiro. Ou seja, o pregador estava falando que tudo é passageiro, irmão. Tudo. Essa matéria aqui passa. O nosso fôlego vai passar, vai voltar. Mas disse Jesus, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É por isso que poucos dão crédito para a palavra. Poucos querem viver a palavra. Poucos querem se alimentar da palavra. Porque se Adão e Eva tivessem dado crédito à palavra, eles não tinham pecado. O que foi que Deus disse? Se vocês comerem desta árvore, que está no centro do jardim, certamente morrereis. E o que Eva faz? Eva se apossa do fruto. Se apossa. E ela come do fruto. E ela apresenta ao seu esposo. Quando Adão come o fruto, a palavra fala que naquele exato momento os seus olhos foram abertos. Por que não foi aberto só o dela quando ela comeu? Quando Adão morde, a palavra fala que naquele exato momento os seus olhos lhe foram abertos e perceberam que estavam nus. Aí entra o pecado, aí entra a morte. Irmão. Tem gente que se esquece desses detalhes. Por que os olhos só se foram abertos quando Adão comeu? Era uma só carne. Era uma só carne, irmão. Era uma só carne. O homem e a mulher, uma só carne. Versículo 4, mas Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, está aqui, ó. Estando nós ainda mortos nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo, assim também Ele consegue ressuscitar a mim e a você. É por isso que é importante a confissão, irmão. A confissão. A partir do momento que eu sepulto o velho homem, certo? Mediante o batismo, eu ressuscito uma nova criatura em Cristo Jesus, para viver novidade de vida e andar em boas obras. É novidade de vida, é vida nova. Ressuscitando para boas obras. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Varão, pega isso nessa noite. Tudo aquilo que Jesus herdou do próprio Deus, eu e você também temos acesso. Tem gente que se esquece disso, irmão. Isso aqui é algo maravilhoso para nossas vidas. Tudo que Jesus conquistou, Ele está compartilhando comigo e com você. Para mostrar nas épocas vindouras ou nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Seremos eu e você testemunhas daquilo que Deus tem para a tua vida.
daquilo que Deus tem para a minha vida. Você também é co-herdeiro, juntamente com Cristo, de todas as riquezas. Que riquezas são essas? Está aqui, ó. Para mostrar nas épocas vindouras abundantes riquezas da sua graça. As riquezas de varão. Pensa que é coisa pequena? Tu pensa que é chave de carro, chave de moto? Como tem falso profeta aí que prega? Para te fazer tu te apegar aqui no mundo? Para te fazer tu te apegar aqui na matéria? Tu pensa que a riqueza é essa riqueza? Tem gente que distorce, irmão. Falou de riqueza dentro da Bíblia, já fala de dízimo, de oferta. Já fala chave de carro, da moto, da casa própria. Fala de tudo, irmão. A lancha. Fala de tudo, irmão. Só não fala da graça. A graça ele botou de lado. Porque ele quer saber disso. Te desviando, irmão, da verdade. Porque pela graça sois salvos. É isso que Cristo prega. Pela graça somos salvos. Por meio da fé. Quer dizer que para mim receber essa graça de Cristo para minha vida, eu ativo ela como? Por intermédio da fé. A fé é o que move. A fé é o que desencadeia essa graça maravilhosa. É o que desencadeia a salvação. Eu tenho acesso à graça, à salvação de Cristo através da fé. É por isso que o adversário ele tenta roubar a tua fé. E fé, no grego fidel, significando fidelidade. Foi pregado aqui. Foi pregado aqui. Foi falado acerca do varão, né? Bem-aventurado. No Salmo 1. Bem-aventurado o homem, não é isso? Que não se detém no caminho dos pecadores, não é isso? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não é isso? Não se detém não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Esses são os 4 estágios da condição humana. Sabia disso? O primeiro estado qual é? O primeiro estágio, perdão, qual é? É ser bem-aventurado. No Sermão do Monte, o que Jesus falava? Bem-aventurado. Bem-aventurado, feliz. Feliz. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho daquele que é ímpio, irmão. O que é o homem ímpio? O ímpio é aquele que não conhece a verdade. O ímpio não conhece. Eu vou te explicar os 4 estágios. O primeiro estágio é o bem-aventurado. O segundo é o ímpio. O ímpio não conhece a verdade. Para o ímpio, ainda tem salvação. Porque a partir do momento que ele conhecer a verdade liberta ele. Ele tem oportunidade. O terceiro estágio é o pecador. Não é verdade? O caminho dos pecadores que fala. O terceiro estágio do homem é o pecador. É aquele que conhece, mas ele não pratica a verdade. Ele empresta seus membros à meretriz. Ele peca de maneira deliberada. Ele decidiu viver dessa maneira, no pecado. E o quarto estágio é o pior de todos. O quarto estágio é o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que já provou da glória de Deus. Isso está lá em Hebreus. Ele já provou da glória de Deus. O autor de Hebreus classifica esses tipos de pessoas como impossíveis. São aqueles que decaíram da graça. E ele se torna um escarnecedor. Ele está frustrado, ele está triste, ele está magoado com algo. E ele desconta tanto nos homens como no próprio Deus. Ele passa a zombar. Ele é um zombador, ele é um escarnecedor. Ele passa a zombar das coisas de Deus. Esse é o pior estágio. Porque quando ele blasfema contra o Espírito, ele não é perdoado.
Esse é o pior estágio. Cuidado, irmão. Cuidado com aquelas pessoas que zombam dos dons de línguas, porque são dons do Espírito. Aquele que nega a soberania de Cristo. A palavra fala que aquele que negar o Filho também nega o Pai. E aquele que se envergonha do Filho, também o Filho se envergonhará dele naquele grande dia. Quem rejeitar, ele também o rejeitará. Então tomem muito cuidado com essas pessoas que zombam dos dons do Espírito, que não acreditam na ação do Espírito. Amém? Que não acreditam nos dons de línguas, que não acreditam na ação do Espírito, que não reconhecem Jesus como Salvador. Cuidado, irmão. A esses mesmos nem emprestai os vossos ouvidos, porque são falsos profetas. Isso é bíblico. O falso profeta nega o Filho como Messias. Não acredita, desqualifica, nega o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, não recebe a salvação. Então esses são os 4 estágios do homem. Para finalizar, irmãos, a minha e a tua condição era essa, entre os quais também todos nós vivíamos ou andávamos outrora, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essas pessoas que andam segundo o curso do mundo, essas pessoas, irmão, que andam segundo o curso do mundo, esses que andam segundo o conselho dos ímpios, os que se detêm na roda dos pecadores, no caminho dos pecadores, perdão, e os que se assentam, esse que se assenta na roda dos escarnecedores, esses são os piores. Porque eu escutar um conselho é uma coisa, eu andar no caminho é outra. Agora eu me sentar, varão, não quero mais outra vida. Estou acomodado. Estou persuadido. Estou conformado com a vida que estou levando. Não tem aquele camarada, deixa a vida me levar. Não é isso? Deixa a vida me levar. A vida leva. Leva. Leva para o inferno. Leva. A vida te leva. Deixa a vida me levar. A vida leva. Cuidado. Cuidado, que esse é o pior estágio do homem, é o escarnecedor. Esse é o escarnecedor. Amém? Então, para finalizar, abra comigo lá em Abacuque. Abra comigo em Abacuque. Ainda tenho um tempinho ainda. Abacuque, capítulo 1. Versículo 4 diz assim, olha, por isso a lei é frouxa e o julgamento nunca se manifesta, pois o perverso se aproxima do justo e assim o julgamento prossegue errado. Amém? Assim o julgamento prossegue errado. Então, qual é a visão aqui? É por isso que a lei é frouxa. E a gente sabe que a lei é a palavra, certo? Se a lei é a palavra não pode ser frouxa. Por quê? E o julgamento nunca aparece ou não se manifesta. Mas por quê? Porque o perverso se aproxima do justo. E assim o julgamento prossegue errado. Quem entendeu? É por isso que eu e você não podemos ser frouxos, irmão. A gente não pode ser frouxo. Devemos pregar a verdade. Doa a quem doer.
doa quem doer. Porque o ímpio, porque o perverso se aproxima daquele que é justo. E a verdade é torcida. Aqui nessa tradução está falando assim, o julgamento prossegue errado. Em outra tradução fala que o julgamento, ou então a justiça, ela é torcida. Em outra tradução fala que a justiça é trocada pela injustiça. Tá pegando aí? Existem pessoas que se corrompem, irmão. É só oferecer isso, olha. Ofereceu dinheiro, fama, cargo. Ofereceu regalia. A verdade é trocada pela mentira. A justiça é trocada pela injustiça. É isso que acontece nos dias de hoje. Sabe por quê? O julgamento prossegue errado? Porque tem muito crente frouxo. Tem muito crente frouxo, irmão. Crente que tem medo de pregar a verdade. Se o ímpio apertar, se o perverso apertar, ele afrouxa. Em vez de ele pregar a verdade, ele prega a maquiagem. Em vez de ele pregar o que Deus manda, ele prega o que o povo quer escutar. Em vez de ele ser justo, ele se torna injusto. Em vez de ele julgar com justiça, ele julga com injustiça. Em vez de ele pregar a verdade, ele troca a verdade. Ele afrouxa. Aí tu sabe o que acontece? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Versículo 12, do capítulo 1 ainda de Abacuque. 14, perdão. E farias os homens como os peixes do mar? Como os répteis? Olha isso. Que não tem quem os governe? Ele faz uma pergunta para Deus. Versículo 15. E eles levantam a todos com o anzol e apanham-nos com a sua rede. Pega isso. E os ajuntam na sua varredoura. Por isso se regozijam e se alegram. Por isso eles sacrificarão a sua rede e queimarão incenso à sua varredura, porque através delas a sua porção é gorda e sua carne abundante. Porventura esvaziarão a sua rede e não pouparão de matar continuamente as nações? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero saber se os irmãos estão aqui ou se eu estou pregando sozinho aqui. Eu quero saber se eu estou sozinho aqui ou os irmãos estão aqui. Entendeu? Eu quero saber se os irmãos estão aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já ouviu essa expressão? Caiu a internet. Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Caiu a internet. Acontece muito, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém já viu a internet cair? Alguém já viu? Não, né? Tu já viu a internet? Ninguém. Mas tu sabe que ela existe. Tu sabe que a internet existe. E o que significa internet? Net é rede. Inter vem de internacional. Rede internacional. Sim ou não? Pega isso. Tu sabe o que o inimigo faz? Ele vem varrendo a todos com a sua rede. Eu não estou falando de internet, não. Eu não estou falando de internet, não. Eu estou falando do governo do próprio adversário. Varoa, sobe aqui e fala qual é o meu pecado. Sobe aqui e prega. Qual é o meu pecado?
Se eu estiver em pecado, tu suba aqui e fala qual é o meu pecado. Agora eu te falo. Se não tiver eu, que desça você. Porque eu estou aqui pregando a palavra. Eu sei o Deus que eu sirvo, irmão. Eu sei. Não estou aqui para afrontar ninguém. Nem ser melhor que ninguém. Estou aqui pregando a verdade. Tu quer saber se eu vivo o que eu prego? Sobe aqui e prega meu pecado. Tu tem a oportunidade de subir aqui e colocar a boca no microfone para falar qual é o meu pecado. Ei, querido, esse mundo ele é sinistro, irmão. Assim como tu não vê a internet e tu sabe que ela existe, assim é o governo do adversário. Eu e você não vemos, mas ele existe. E ele tem arrastado a muitos. Tu sabe o que é o anzol? Sabe o que é a força do anzol? É a isca. A isca. Quando um pescador vai pescar o peixe, o que ele faz? O que ele coloca no anzol? Ele coloca uma isca, irmão. O peixe vai lá e morde. E quando ele morde, ele é fisgado. E arrastado. E a rede, quando a rede é jogada, o nome daquele movimento é arrastão. Quem já manja um pouquinho de pescaria aqui sabe. Quando a rede é lançada, eles fazem um arrastão e vem aquele montoeiro de peixe. Irmão, cuidado. Cuidado para quem tu tem emprestado teus ouvidos, irmão. Fecha os teus olhos por um minutinho que eu vou orar. Esse é o curso do mundo. O curso do mundo. O que é um curso? O curso é uma direção. O mundo tem uma direção. O mundo tem uma direção. E é necessário que eu e você saiamos dessa direção e voltamos. Conversão significa voltar. Quem dirige aqui sabe o que eu estou falando. Conversão é quando você está indo numa direção e você vira aquela direção e começa a andar no caminho contrário. Eu e você não devemos andar segundo o curso do mundo, irmão. Devemos andar no caminho de Deus. Amém? Sempre olhando para a palavra, irmão. Luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus. Tá bom? Então, fecha teus olhos que eu vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento eu te agradeço por esta oportunidade. Te agradeço, Pai, por tudo que tu tens feito na minha vida. Senhor, eu te entrego essa mulher chamada Mari nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa fazer justiça, meu Pai. Porque eu estou cansado, Senhor, desse tipo de pessoa, Pai. Que tem dado lugar para o próprio adversário. Que tem emprestado seus corpos, seus lábios, seus dedos, Senhor, para apontar o teu servo. Pai, tu me conheces, tu sabe o meu coração. Eu só te peço justiça, Pai. Porque uma coisa é eu fazer algo, Pai, sem a minha vontade. Uma coisa é eu emprestar o meu membro para o adversário. Pai, repreende todo o mal. Abençoa os irmãos do grupo Kadosh, da família Kadosh, que tem se dedicado, que tem te honrado, que tem te bendito o teu nome, que tem colocado em orações, Pai, suas petições, tudo aquilo que tem sido apresentado pelos teus servos, Pai, que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos às orações dos santos. Pai, nos protege, nos guarda, guarda nossas costas, Pai. Abate a língua ferina, Pai, a boca maldizente, Senhor. Fia a espada, Pai, na boca do adversário mesmo. Para repreender, Pai. Joga no leito, Senhor. Essas pessoas que têm se levantado contra a tua obra. Eu vou começar a fazer oração ousada, Pai, na tua presença. Porque eu estou cansado, Pai, dessas pessoas que têm se oposto, meu Pai. Não é a mim, não, mas é a ti.
É a tua palavra, é a tua obra que está em jogo, não é eu. Eu daqui a pouco pereço. Daqui a pouco o teu hálito sopra e eu estou partindo. Só que eu sei para onde eu estou indo, Pai, mas todavia, enquanto eu estiver aqui, Pai, que o teu Espírito me fortaleça para pregar a tua palavra. Porque tu sabe, Pai, que tenho vivido, Pai, a fé. Tenho vivido, Pai, segundo a tua vontade, segundo onde tu tem me apontado. Não vivo no curso do mundo, Pai, tu sabes. Eu profetizo na vida de cada um dos irmãos que estão presentes, Pai, que possam ter um encontro contigo, que possam andar nos teus caminhos, meu Pai. Porque para isso foram criados, para boas obras. Tu vivificou cada um deles, Pai, para que eles andassem em novidade de vida. Tu separou a cada um deles, desde a fundação do mundo, para que andassem em boas obras. Pai, eu te agradeço pela oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Glorifica a Deus, irmão. Glorifica a Deus, que Deus merece. Aleluia. Palavra forte, edificante. Aquele que não pegou a sua porção nessa noite, espero que Deus te dê oportunidade para que você pegue. Mas você que pegou a sua porção, que faça uso dessa palavra. Dom Miguel, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, como diz o evangelista Rafael aqui nessa noite. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode muito se levantar contra a tua vida, mas aqueles que estão vestidos com a armadura do Espírito Santo, não há quem toca. Amém? Que Deus continua te usando na palavra tremendamente, continua fazendo a obra do Senhor Jesus, na qual Ele tem depositado a sua confiança. Amém? Pastor Jurandir está com a oportunidade de fazer aquilo que Deus tocar no teu coração e logo após a oração para nós estar encerrando esse culto maravilhoso que o Senhor proporcionou sobre nossas vidas. Amém, a paz de Jesus a todos. Eu quero unir a minha fé aqui juntamente com o mensageiro Dom Miguel. Quero unir a minha fé. Eu vou dar um rápido testemunho aqui do que é que o Espírito Santo faz com aqueles que tocam na unção, com aqueles que tocam no ministério, né? Teve pessoas, na verdade não é pessoas, né? Não é pessoas, eu vou até retirar essa palavra. O apóstolo Paulo lhe trouxe uma palavra dizendo: nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade na região celestial. É claro que o adversário, né, o agente do mal, ele usa um corpo. E o corpo paga o preço. A pessoa que dá lugar para o diabo, o corpo dela vai pagar o preço. Por quê? No meu ministério, Dom Miguel, já aconteceu algo assim. Teve pessoas que teve espírito, né, que tomou um corpo, que se apoderou de um corpo, para tocar no meu ministério, tocar na unção do Espírito Santo que está sobre a minha vida, foi parar no hospital. Um dos casos, o camarada ficou 15 dias com febre. E a medicina não achava o sintoma. Teve um outro caso, que o camarada ficou vomitando sangue durante 15 dias. Teve um outro caso que o camarada foi para o hospital, teve que colocar ponte de safena. Ai daqueles que tocar no ungido de Deus, no ministério, né? Pode tocar até no pastor Jurandir, pode até tocar. Mas se tocar na rocha, que é o Espírito Santo, eu não quero estar na pele dessas pessoas. Eu quero fazer jus de uma palavra aqui, da última vigília que teve aqui. Olha só o que o Espírito Santo colocou na boca do Dom Miguel hoje, hein? Escute bem o que eu vou ler aqui. Eu li essa passagem aqui na última vigília, Dom Miguel, que teve aqui. Olha só, missionária. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no seu versículo 4, olha só o que diz. E todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Escute bem, eu disse isso aqui na vigília, para tomar cuidado com pessoas que blasfemam contra o dom de língua. Eu não sei se a missionária está lembrada, acredito eu que sim. Então foi dado o recado, e agora o Espírito Santo veio hoje novamente confirmando esta palavra. Cuidado com pessoas que não é batizada no Espírito Santo, porque a evidência do batismo no Espírito Santo é o dom de língua, porque aqui é o próprio Espírito Santo testificando da palavra, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme quem? O pastor Jurandir? Conforme os apóstolos? Não, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, quem toca no dom de língua, ô glória, está tocando no Espírito Santo, está tocando na rocha. Para quem não sabe, a voz do Espírito Santo é o dom de língua, ô glória. O apóstolo Paulo trouxe um ensinamento bem objetivo nessa parte. Ele disse assim que aquele que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. É a Bíblia que fala, é o apóstolo Paulo trazendo o ensinamento. E o apóstolo Paulo disse assim, aquele que fala língua estranha, aquele que está tomado no dom de língua, fala entre ele e Deus. Então ele está cheio ali, é a voz do Espírito Santo descendo sobre a vida da pessoa ali, glória a Deus, enchendo ele da unção. E eu volto a repetir para terminar minha fala. Ai daquele que tocar no dom de língua estranha. E sabe, o agente do mal, ele detesta crente pentecostal. O que é um crente pentecostal? O crente pentecostal é aqueles que se alegram, né? Não é ficar pulando, não. Aqueles que se alegram. Você percebe, oh glória, oh aleluia. Você percebe que a unção, quando a gente começa a falar dela, ela começa a se manifestar, ela começa a aflorar na nossa vida. E é óbvio, irmãos, que quando um homem, uma mulher de Deus é tomado pelo Espírito Santo, aleluia, aleluia, ele não se contém. Ele começa, o dom de língua começa a tomar ele de tal maneira que é extraordinário. Eu já vi pessoas, Dom Miguel, cair desmaiado de tanto poder. Oh, glória! Cair desmaiado, arrebatado, na minha frente, assim, ó. Meus irmãos, tem pessoa que não conhece. Se conhecesse, não tocava. Eu quero que você saiba, não estou aqui para puxar sardinha de ninguém, tá? Mas o Dom Miguel é um homem que merece o meu respeito, é um homem espiritual. O evangelista Rafael também é uma pessoa que tem uma estima por ele, pode ter certeza disso. São homens que têm bagagem, homens que têm ética na palavra, coerência na palavra. Isso aqui eu estou falando para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Isso aqui é para enaltecer o Espírito Santo, nosso professor. Aleluia. E a Bíblia diz para mim, dai honra a quem tem honra. É por isso que eu estou falando essa palavra a respeito do Dom Miguel, a respeito também do Marcelo Henrique. Tá bom, irmão? São pessoas assim que têm o meu respeito. Porque são pessoas que têm coerência na palavra, têm ética na sua pregação. E eu observo muito isso, assim como também eu sou observado. Vamos orar ao Senhor então, irmãos. Estarei ministrando a bênção apostólica. Senhor Jesus Cristo, eu dou graças a Ti, Senhor, por mais este dia que o Senhor tem nos concedido de graça na Tua presença. Eu glorifico o Teu nome, eu bendigo o Teu nome, Senhor, por ter tido o privilégio de conhecer o Dom Miguel, o evangelista Rafael, ter conhecido o Marcelo Henrique e outros demais aqui que se eu for falar o nome, Senhor, talvez eu não me alembre. Mas o Senhor sabe o nome de cada um deles. Oh glória! E que nós possamos cada dia, Senhor, nos melhorar, nos empenhar cada dia mais. Aleluia! Para estar ministrando a Tua palavra santa.
Senhor, se tiver alguém enfermo no nosso meio, eu peço em teu santo nome agora, Senhor Jesus, que essa pessoa venha ser alcançada agora e que ela venha receber a cura. Esta pessoa que tem dor de cabeça constante, entra agora com providência, Senhor Jesus. Eu costumo ser ousado, irmãos, em dizer o seguinte: se tem pessoas aqui no nosso meio que sofrem dor de cabeça constante, eu quero desafiar essa dor de cabeça. Se a unção do nome de Jesus é menor do que essa dor de cabeça vai entrar em mim. Vai entrar em mim e vai me destruir. Mas se a unção que está no nome do Senhor Jesus vai servir de testemunho isso aqui hoje, é profético. Se a unção que há no nome do Senhor Jesus Cristo, a autoridade que há no nome dele, se ela é maior, essa dor de cabeça tem que sair em retirada. Tem que sair do teu corpo agora. Porque a palavra me garante, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Dor de cabeça é demônio. Qualquer tipo de enfermidade no teu corpo é demônio. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Atos dos Apóstolos, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Saia daqui com a sua vitória. Acredite que o autor e consumador da fé é o Senhor Jesus Cristo. Vou estar ministrando agora, irmãos, aqui a bênção apostólica, tá? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, e todos digam amém e amém, Senhor Jesus.